O Sindicato dos Comerciários vai à Justiça pedir o fechamento das lojas dos shoppings aos domingos. A intenção é que os trabalhadores descansem nesse dia. Já os comerciantes querem manter o shopping aberto aos domingos. Vamos ouvir os dois lados. O repórter André Falcão está no centro de Vitória com o presidente do Sindicomerciário, que representa os trabalhadores, e com o presidente da Federação do Comércio, que representa as empresas. Ei, Falcão, bom dia. Bom dia, Felipe Lemos, bom dia, Tatiane Braga e bom dia a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo aqui da Praça 8, no centro da capital Vitória. Vou conversar agora com o Jackson Silva, que é o presidente do Sindicomerciários, e também com o José Lino Sepulcre, que é o presidente da FEComércio. Vou começar com o Jackson. Jackson, bom dia. Hoje o acordo coletivo da categoria prevê o fechamento dos supermercados aos domingos. Por que agora fechar as lojas do shopping aos domingos? Porque o nosso desejo é fazer com que os empregados que trabalham em shopping tenham a mesma garantia e direito que os empregados de supermercado, que possa ter o domingo para ficar com a sua família, fazer o seu lazer da forma que ele entende melhor para ele. E é esse o desejo que nós temos para que os empregados de shopping também tenham essa garantia. Hoje quem trabalha no shopping trabalha aos domingos para ter uma folga durante a semana, é isso? É, porque hoje eu trabalho shopping, simplesmente eu troco o dia de domingo por uma folga na semana, não recebo mais nada do que isso. E às vezes chegamos a trabalhar até 8 dias consecutivos sem a devida folga, tendo em vista que a legislação não permite. Então, um trabalho tão intenso como esse, então a gente queremos que nós também em shoppings temos o mesmo direito que o supermercado, que ficamos em casa aos domingos. Mas o funcionário não recebe para trabalhar aos domingos no shopping? Não recebe nenhum centavo a mais de domingo para trabalhar em shopping. Ele simplesmente trabalha ao domingo e folga no meio da semana. E justamente esse é o grande problema que desagrega a família. Enquanto eu estou trabalhando ao domingo, minha esposa está em casa e meus filhos. Quando a minha esposa está trabalhando no meio da semana e o meu filho está na escola, eu estou em casa. Então nós queremos unir a família, juntar as famílias comerciárias, que podamos fazer o nosso domingo, um almoço com a família, ir na igreja junto com a família. José Lino Sepulcre, passamos por um momento complicado na economia, juros altos, a inflação em alta, o brasileiro perdendo o seu poder de compra. Mesmo assim, um passeio no shopping, por exemplo, aos domingos é uma grande opção de lazer para as famílias capixabas. O senhor concorda com o fechamento das lojas? Bom dia. Bom dia, Falcão. Eu confesso que eu tenho dificuldade de fazer esse entendimento. Nós estamos passando por uma das piores crises da última década do comércio brasileiro e, infelizmente, a grande preocupação do empresário é manter a empregabilidade. Então, eu tenho dificuldade, como disse, porque é uma reivindicação que nós respeitamos, mas lembrando que nós estamos num período de crise. O que nós temos que fazer é viabilizar para o empregado melhores condições de trabalho, que eu até concordo, porém, com relação ao fechamento do shopping e qualquer loja aos domingos, é impossível de ter um diálogo a respeito disso. E você aí de casa, concorda com as lojas do shopping fecharem aos domingos? Manda a sua sugestão para a gente. bomdia@redegazeta.com.br. Esse é o nosso e-mail. Os dois continuam conosco, por favor, que nós temos perguntas no estúdio. Tatiane Braga, Felipe Lemos. Nós temos perguntas aqui no estúdio, o telespectador participando do Bom Dia. O Robson, ele diz que numa época de crise, fechar lojas poderia ser um problema. E aí, como é que fica a questão das demissões? Elas podem acontecer? A FEComércio espera, se eu não me engano, estima de 20 a 30% de demissões. Isso corresponde a 3 mil trabalhadores. É isso mesmo, presidente? O que eu queria deixar muito claro para a população, um dos grandes desafios para a nossa federação e os empresários é manter o emprego do trabalhador. E com certeza, se realmente acontecesse isso, que eu tenho certeza que dificilmente acontecerá esse acordo, com certeza nós teríamos uma demissão em massa. E isso naturalmente todos serão prejudicados. Volto a frisar, nós temos que arregaçar as mangas, vamos ao trabalho, vamos reconstruir esse país que infelizmente, principalmente nos últimos 12 meses, está de mal a pior. Essa é a minha interpretação. Repito, o que nós temos que fazer é arranjar mecanismo para que possamos proporcionar novas oportunidades de trabalho. Agora, Jackson, estimando de 20 a 30% de demissões, quase 3 mil trabalhadores, o Sindicomerciários, pensou nisso?
Primeiro nós temos que, o empresário tem que começar a entender que quando aparece a crise, parar de falar em demissão, porque a primeira coisa que o empresário fala é isso: quando aparece uma crise, tem que demitir. Ele tem que fazer a parte dele no momento de crise também. Por exemplo, nós já sugerimos os empresários, por exemplo, fechar a loja 1 hora mais cedo, não funcionar aos domingos, porque ele consegue economizar energia, telefone, hora extras quando ele paga. Então o empresário, ao invés de ficar falando em crise, espantar o consumidor da loja dele quando ele fala em crise, ele precisa fazer a parte dele para manter o empregado no emprego. Para quê? Se tem crise. Tanto que o empresário fala que tem crise. Se tem crise, não tem consumidor para comprar. Então, para que a loja está aberta até 10 horas da noite? Para que funciona aos domingos, se não tem um consumidor para comprar? Ele só está aumentando o custo dele. Então, antes dele falar em demitir, vamos discutir a redução de custo, a margem de lucro dos empresários. O custo de uma loja dentro de um shopping é um absurdo. Os lojistas precisam se unir, discutir com os empresários de shopping para reduzir o custo dele, para evitar as demissões. Porque é impossível hoje, nós estamos, você manter uma loja dentro de um shopping, por causa do custo, é muito alto. Então nós precisamos que os empresários façam a parte dele também neste momento, ao invés de ficar falando em demissão dos empregados. Lino é uma alternativa? Veja bem, o governo federal ele criou essa portaria 945 no mês incorrente e cria esses incentivos às lideranças dos trabalhadores, viabilizando esses entendimentos. No meu ver, eu acho que o governo deveria incentivar o emprego, ao trabalho, entendeu? Passar por esse momento de crise, depois voltaríamos ao trabalho. Agora, com certeza, Vitória não seria a primeira capital do nosso país a fechar os domingos. Eu tenho muita resistência com relação a isso. Podemos sentar, temos sempre um diálogo muito franco com a classe dos trabalhadores, mas com relação ao fechamento aos domingos, repito, é inviável e impraticável. Ok, eles continuam conosco, temos mais perguntas no estúdio. Tatiane Braga. Agora a pergunta vai para o Jackson. O Marcelo participa aqui dizendo que neste momento de crise ele acha complicado esse pleito dos comerciários, acha até uma irresponsabilidade por parte deles e diz que pelo jeito os restaurantes vão acabar se fechando. Esse pleito também inclui os restaurantes dos shoppings, André? Jackson? Não. Nós estamos tratando das lojas. Restaurantes, cinemas, eles continuam normalmente funcionando, até porque não pertence à minha categoria. O que pertence à minha categoria são as lojas. E vou tornar a repetir. A crise, às vezes, tem que servir para a gente, nós aprendemos alguma coisa, para os empresários também aprender. A crise, ela serve para isso. Então, se existe crise, nós precisamos de uma alternativa para isso. A alternativa é reduzir custos. Reduzir custos, como se reduz custos a não ser as demissões? É o empresário fazer a sua parte, porque se ele reduzir o funcionamento dele, não abrir ao domingo, ele economiza em telefone, ele economiza em energia, ele economiza em água, economiza em hora extra, economiza em transporte para os empregados. Então isso tudo faz com que ele economize para os seus empregados, ao invés de fazer as demissões dos empregados. E evite as demissões. E evita as demissões. Felipe Lemos, mais perguntas no estúdio. Ô Falcão, muita pergunta chegando aqui pra gente no nosso e-mail bomdia@redegazeta.com.br. Eu quero agradecer aqui ao Sérgio Leonardo, ao Edson, a Kênia Valadares, ao Paulo Lira. Mas a pergunta aqui é do Maria José Barreto. Ele disse que é a favor do fechamento, pois todo trabalhador tem direito de passar os domingos em famílias. Aí eu queria saber com o Jackson, já que a Maria José citou aqui os domingos, eu queria que ele explicasse melhor essa questão da remuneração aos domingos. Não existe uma remuneração diferenciada para quem trabalha aos domingos? Explica melhor para a gente, por favor, Jackson. Não existe, Felipe. Hoje a empresa faz a escala do meu trabalho, me dá uma folga no meio da semana para me trabalhar ao domingo. Simplesmente isso que acontece. Não tem nenhuma hora extra, não recebo nenhum adicional a mais do que isso, não recebo nada. O que nós estamos pleiteando é justamente isso, que isso cabe. Pare com isso, deixa o domingo para mim descansar. E a federação não sabia disso, Lino? Veja bem, eu tenho a impressão que há um equívoco da liderança dos empregadores, dos empregados. O empresário ele está pronto para o diálogo. Se você fazer uma pesquisa com 10 entrevistados, compreendeu? 12 vão ser a favor da abertura do shopping aos domingos. Quer sim, quer não, a abertura do shopping vai proporcionar às famílias o passeio, o lazer. Então é questão de um diálogo. Os direitos dos trabalhadores serão sempre respeitados.
O senhor tinha conhecimento, Lino, como o Jacques estava falando para a gente, que o trabalhador ele não ganha para trabalhar no domingo, ele ganha uma folga? Existe folga, existe acordos, compreendeu? O que tem que fazer é colocar no papel e o empregado exigir do seu patrão. Não é admissível que ele vá trabalhar aos domingos e não ter algumas regalias. Então é questão de diálogo. Existe um excesso de interpretação com relação a isso. Agora, repito, para a população capixaba, jamais a Federação do Comércio vai compactuar para fechar o comércio aos domingos. Ok, José Lino Sepulcre, que é o presidente da FEComércio, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Nós conversamos também com o Jackson Silva, que é o presidente dos sindicomerciários. Muito obrigado pela entrevista e um bom dia. Nós ficamos por aqui, lembrando que essa alternativa dos sindicomerciários em fechar as lojas dos shoppings aos domingos é uma forma de driblar essa crise. Por outro lado, a FEComércio acredita que isso vai demandar muitas demissões, de 20% a 30% de demissões dos funcionários do shopping, o que corresponde a 3 mil trabalhadores. Eu fico por aqui. Bom dia para todos. André Falcão para o Bom Dia Espírito Santo.